eu queria agradecer, né, a presença da Mônica, do Jean-Pierre, da Daniele. Eu vou fazer uma apresentação bem breve, porque, como diz a moda de viola, o momento está vencido, né? Então, eu acho que a mesa tem uma característica muito interessante, que são pessoas que ou estão na ECA ou passaram pela ECA, né? A Mônica, professora da ECA, o Jean-Pierre também da ECA, a Dani também fez uma parte da sua pesquisa, da sua trajetória de pesquisa lá, então tem esse encontro, né? Através da ECA. E essa, digamos assim, atuação com interesse na música, né? Sobretudo a Mônica, que também é musicista, professora de música, o Jean-Pierre, com o interesse que ele vem demonstrando, principalmente no período que a gente está chamando de América Portuguesa, né, Jean-Pierre? E a Dani pensando aí a presença da música, né, e, enfim, na própria gênese do cinema no Brasil, né, Dani? Então, acho que esse encontro, né, assim, como a música, ela pode ser um território de encontros os mais diversos, os mais diferentes, mas sempre ricos, né? Então, estou muito contente de poder mediar e passar a palavra para a Mônica, depois para o Jean e depois para a Dani, e ao final a gente abre para as perguntas e eu vou também anotando algumas coisas para colocar para vocês. Sejam os três bem-vindos e a palavra é de vocês. Vou mutar aqui. Bom, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela. Como é que eu faço para compartilhar a minha tela? Acho que o host precisa permitir isso, né? Isso. Quem que é o host? Eu já ativei, Mônica. Ah, tá legal. Bom, vamos ver se vai dar certo. Aqui eu não sou muito boa com coisas de computador. Enfim. Mônica, você vai mostrar música, né? Não, no final eu desisti de mostrar música em vista da qualidade, assim, suspeita do Zoom, né? O Zoom ainda é melhor, mas... Mas soa bem, viu? Soa bem, soa bem. A gente fez uns testes aqui antes. Bom, olha, eu fiquei aqui com o PowerPoint e eu deixei os links para quem quiser ouvir posteriormente. Vocês estão vendo o meu PowerPoint? Perfeito. Sim. Tá, posso começar, então? Sim. Tá legal. Bom, eu queria agradecer ao pessoal da Unifesp, Francine e Jean-Pierre pelo convite, ao Pedro pela mediação aqui da mesa. Espero que estejam sobrevivendo assim, a essas maratonas que são as jornadas, são riquíssimas, porém são maratonas, assim, né? E merece todo o louvor, assim, quem tem a iniciativa e se dispõe a fazer isso e aprender esses novos formatos. Então, eu agradeço, e eu agradeço vocês terem dado esse espaço para a música, né? E eu fico muito feliz que a música seja um espaço de convergência, assim, né? Porque a música é o meu espaço principal, né? Não é um espaço que eu tangencio, mas é o meu espaço principal. E quando o Jean-Pierre me convidou, dizendo que ele ia falar sobre Mozart, eu logo pensei em Salieri, né? E aqui está, então, a minha defesa do compositor Antônio Salieri. Para quem não conhece Salieri, ou para aqueles que conhecem apenas o filme de Milos Forman, que eternizou o preconceito contra o compositor, cumpre apresentá-lo brevemente. Salieri nasceu em 1750, em Veneza, e aos 16 anos ele foi adotado musicalmente por Florian Gassmann, que era nada mais, nada menos do que o compositor de corte imperial austríaco. E assim ele foi parar em Viena, que na época tinha um grande teatro de ópera italiano, ao qual estavam ligados os mais importantes compositores da época. Aos 20 anos ele estreou a sua primeira ópera em Viena, e aos 24 ele se tornou compositor de corte imperial com a aposentadoria do Gassmann. Aos 38 ele virou o mestre de capela imperial, mestre de capela da ópera de corte e mestre de capela da orquestra da Sociedade dos Artistas Musicais. E com isso ele assumiu os 3 cargos musicais mais importantes e mais bem remunerados do Império, e administrou essas funções com bastante competência até 1820. Ele foi considerado o melhor compositor italiano da sua época e escreveu cerca de 40 óperas, sendo 3 no estilo francês e o restante no estilo italiano. As suas obras foram executadas não apenas em Viena e também em Paris, mas nos principais teatros da Itália,
Roma, Nápoles, Veneza, Milão. Ele escreveu a ópera que inauguraria o Alla Scala em Milão. Os mais importantes músicos do século XIX também foram alunos de Salieri. Beethoven, Schubert, Meyerbeer, Czerny, Liszt, Moscheles e até mesmo o filho de Mozart, Franz Xaver Wolfgang Mozart, que também foi compositor. Ele foi um compositor muito bem sucedido e cuja música correspondia ao gosto da época. Ele foi um grande administrador e também um professor renomado. E, de certa forma, é surpreendente que essa obra dele esteja hoje, em parte, esquecida e que ele seja lembrado na história apenas como o rival medíocre do gênio Mozart e até mesmo o seu possível envenenador. Nos próximos 15 minutos, eu gostaria de apresentar uma breve defesa desse excelente compositor. Aqui, então, outro retrato do Salieri. No sentido de defender o Salieri, eu proponho examinar os argumentos que estabelecem a superioridade de Mozart e a mediocridade decorrente da inveja de Salieri. Eu dividi os escritos em 4 gêneros: as biografias, outros documentos históricos, o romance e os gêneros dramáticos e o paragone, ou o gênero retórico da comparação. Vamos olhar cada um deles mais detalhadamente. Com relação à biografia, existem apenas 3 estudos relevantes sobre a biografia de Salieri. O primeiro deles, é o que mais me interessa, é da pena de Franz von Moser, que foi aluno direto de Salieri. É, obviamente, um escrito de gênero epidítico, e sendo assim, ele realiza um elogio do mestre, empregando lugares comuns que evidenciam como Salieri teria superado seus colegas, seguindo os preceitos do estilo, assim chamado moderno, ou seja, o estilo italiano, vocal, da melodia acompanhada, adequado ao decoro teatral, ou seja, o estilo operístico. As biografias mais tardias, de Thayer e de Braun-Behrens, elas têm orientação historicista e baseiam a trajetória de Salieri em uma extensa recuperação de documentos sobre a sua vida. Todos os 3 escritos, eles somam esforços para comprovar que havia uma relação, no mínimo, amigável entre os 2 compositores. E Moser, ele já contrapõe o gênio natural de Mozart ao domínio da técnica de Salieri. E esse se tornou um lugar comum na comparação entre os 2 compositores. Bom, no que diz respeito aos documentos verdadeiros ou verossímeis, eles são empregados de acordo com o lugar comum da citação. Um artigo de jornal publicado logo após a morte de Mozart indica que o cadáver estava muito inchado, o que poderia ser indício de envenenamento. No entanto, pesquisas posteriores mostraram que a morte se deu provavelmente devido à febre reumática, associada a sangrias e à ingestão de antimônio, o que justificaria o inchaço. Mas a mulher de Mozart, Constanze Weber, também teria afirmado para o seu segundo marido que Mozart estava certo de estar sendo envenenado. Esse fato teria sido atribuído a forças secretas, assim, da política ou da maçonaria, ou até mesmo dos judeus, além do próprio Salieri, o pobre Salieri. Em 1823, o Salieri já estava totalmente senil, mas ainda assim ele teria confessado o crime. Uma pessoa senil teria confessado o crime e isso teria autoridade de verdade. Essas anedotas, elas tomaram um caráter de verdade e foram, desde então, citadas em todos os documentos sobre Salieri, sem nenhum respaldo documental, de fato. Por outro lado, existe um documento escrito, assinado pelos 2 enfermeiros que cuidaram de Salieri nos 2 últimos anos, assim como a biografia do aluno dele, Moscheles, que o visitava frequentemente. Além da própria biografia de Mozart, né, que negam veementemente o crime, mas foram documentos muito pouco citados. É curioso isso, né? E então fica bastante claro que essa história é uma história forjada, mas que ganhou projeção porque caiu no gosto romântico.
E é aqui que entra o terceiro gênero de escritos sobre a contenda, o romance. Vamos adiante. Antes de falar sobre os romances envolvendo Mozart e Salieri, é interessante conferir a definição retórica desse gênero em tratados setecentistas. O Hugh Blair, em suas palestras sobre literatura e belas letras, de 1783, explica que o romance é um análogo menor da epopeia e da tragédia, e, sendo assim, ele deve pintar a vida humana e os costumes, evidenciando os erros passíveis de serem cometidos por aqueles que se conduzem pelas paixões. E nessa chave, o romance Mozart e Salieri, publicado por Pushkin em 1830, não tem compromisso com a verdade. Ele estabelece uma hipótese meramente verossímil que colocaria essas paixões em cena num jogo retórico. Entretanto, como ele é uma obra romântica, o que fica evidenciado é a oposição entre a natureza do gênero original e a técnica ou a arte entendida aqui numa chave negativa como obediência servil. E essa é a mesma posição defendida pelo primeiro biógrafo de Salieri, Franz von Moser. No entanto, o Moser, ele entende imitação em uma chave retórica como a superação dos modelos, e não como a ausência de originalidade, que é bem o caso do Pushkin. Essa posição ela vai sendo naturalizada nos romances posteriores, já no século XX, que acabam impondo uma verdade subjetiva às paixões e consolidando a oposição entre Mozart e Salieri no âmbito psicologizante da inveja. O conflito entre as paixões, seja pela perspectiva poética do Aristóteles, que está presente na ópera desde o seu nascimento, seja por uma perspectiva subjetiva e psicológica, marca tanto a ópera de Rimsky-Korsakov, inspirada em Pushkin, quanto o filme Amadeus, de Milos Forman, ganhador de 8 Oscars e enorme sucesso de bilheteria e de público. Entretanto, a discussão que tem como foco a comparação entre categorias equivalentes constitui um outro gênero retórico, que é o gênero do paragone, que eu quero discutir brevemente também. Bom, o paragone é o gênero que opõe e compara diferentes espécies de um mesmo gênero. Exemplos bem conhecidos são, por exemplo, a comparação que Aristóteles faz entre a poesia e a história, ou então Quintiliano, quando discorre sobre o poeta e o orador. E talvez a mais conhecida comparação nesse âmbito seja a de Horácio, que estabelece paralelos entre a pintura e a poesia, e que teve uma longa trajetória, e no século XVIII levou à inclusão da música nessa comparação. Comparações entre artistas também foram frequentes. Basta lembrar a disputa entre os escultores Fídias e Alckmin, ou então entre os pintores Euxis e Parrhasius. E a comparação, ela também pode se referir a estilos de escrita, como é o caso das disputas romanas, em torno dos estilos ático e asiático. Agora, na historiografia da música, o paragone mais emblemático talvez seja aquele que envolve os compositores Giovanni Artusi e Cláudio Monteverdi, bem no início do século XVII. A contenda envolve o uso das dissonâncias na música. E a esse respeito, Artusi, ele defende o estilo da composição tradicional, o estilo do contraponto, que é baseado na simultaneidade de linhas melódicas. E Monteverdi, uma escrita nova, aparentemente nova, baseada na condução de blocos de harmonias. Essa querela ela teria marcado o início do pensamento musical identificado com a categoria barroco, nascida de uma alegada ruptura do genial compositor Monteverdi para com as regras por meio de uma técnica inovadora. Bom, nessa chave de leitura romântica, o Artusi representaria novamente a obediência servil e burocrática das regras, o que obviamente não é o caso. E Monteverdi, por outro lado, seria um rebelde genial e original, o que tampouco condiz com os fatos. Bom, no caso que nos interessa, que é a contenda entre Mozart e Salieri, os argumentos são idênticos aos de Artusi e Monteverdi. Ou seja, o elogio a Mozart ele concorre com o vitupério de Salieri
entendidos de acordo com elencos valorativos românticos. Genialidade, natureza, inspiração e originalidade, contrapostos à obediência servil, à arte, entendida como técnica estéril, e à imitação, entendida como macaqueação. Então, a visão que coloca, de um lado, o genial Mozart e do outro, o medíocre Salieri, avalia sua música de acordo com esses mesmos critérios românticos, sem levar em consideração os modelos diversos que formaram os seus pontos de partida. Se a gente pensar nos modelos de Mozart, a gente vai lembrar que ele foi inicialmente treinado na técnica germânica do contraponto, a mesma do Artusi, e que ele também aprendeu a imitar o estilo teatral italiano, pelo menos 2 viagens à Itália, que é o estilo das grandes linhas vocais acompanhadas pela harmonia. Além disso, se tivermos em mente que ele era, sobretudo, um tecladista maravilhoso e que isso lhe deu acesso à riqueza harmônica de compositores como Bach e seus filhos, Handel, Graun, entre outros, que sabemos que ele estudou avidamente, finalmente chegaremos a entender a beleza de suas linhas melódicas, enriquecidas por uma densidade harmônica e um colorido orquestral que não está de nenhuma maneira presente em Salieri. No entanto, a aplicação dessas categorias mozartianas para ouvir a música de Salieri é completamente inadequada, uma vez que Salieri era um compositor eminentemente seguidor do estilo teatral italiano. Além disso, Salieri não era um grande tecladista, mas sim um conhecedor profundo da vocalidade, o que se refletiu em sua atividade como preparador dos principais cantores que atuaram em Viena no final do século XVIII, que inclusive figuraram nas óperas de Mozart. Buscar elementos de tradições diversas nessa música tão claramente italiana seria tão indecoroso quanto, sei lá, criticar a falta de ritmo num cantochão gregoriano ou a falta de verossimilhança de uma pintura cubista com a natureza. Essa pureza de estilo do Salieri fez com que o público da época considerasse o Salieri como o maior compositor vivo do final do século XVIII, assim como o mais importante professor do seu tempo. Então, concluindo esse breve raciocínio, que eu espero que não tenha aborrecido vocês demais, né? O anacronismo, no caso de Salieri, continua a ser um obstáculo extremamente nocivo à verdadeira avaliação da sua produção, que é excelente. É isso. Eu coloco aqui uma bibliografia e alguns links, se quiserem fotografar essa página, né? Belas áreas de Salieri que estão disponíveis no YouTube para comprovar aqui a minha pequena defesa. É isso. Muito obrigada. Obrigado, Mônica, pela exposição aguda e dentro do tempo, né? Então, as perguntas para o final, né? Vamos passar agora para o Jean. Jean, você vai falar, a Dani vai falar, você vai comentar? Como é que vocês combinam? Pedro, acho que a Mônica precisa interromper o compartilhamento. Ah, tá bom, certo. A gente combinou que eu vou ler o texto do Jean-Pierre. Você quer se apresentar rapidinho? Cadê ele? Eu estou aqui. Vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo aí? Vocês estão me vendo. Vendo, ouvindo, sei lá. Não, só para explicar que eu tô disfônico, então eu achei melhor, por precaução, que a Daniele lesse, porque minha voz está meio falhando, assim. E aí ia ficar muito voz de galo, ia ficar feio. É só isso. Então, eu vou ler... O cara tá adolescente, tá mudando de voz. Eu leio o texto do Jean-Pierre, mas ele está aqui guardando a voz dele para depois do debate, para responder as perguntas. Então, eu vou começar compartilhando o texto dele. De repente, vocês podiam me tirar uma dúvida, por que certas coisas que eu deixo abertas, elas não aparecem como possibilidade de compartilhamento aqui, quando eu tento compartilhar uma tela? Você deixou na área de trabalho, Dani?
Tá, tem que deixar na área de trabalho? Aí ele abre diretamente a tela da sua área de trabalho. Então, o que estiver maximizado ali, você quer que eu faça o compartilhamento? Do texto do Jean-Pierre, enquanto eu leio? Eu consegui, perfeito, Tá. Arrasou, muito obrigada. Então, eu vou ler o texto dele e apresentar aqui um trecho musical que ele pediu que eu apresentasse, e depois a gente já passa para a minha fala, e ao fim a gente faz, então, o debate sobre todos os 3 trabalhos. A fala de Jean-Pierre, ela se denomina Desmistificação de Mozart. Nessa fala, pretende-se relativizar o modo como se vislumbra a figura de Wolfgang Amadeus Mozart, uma espécie de gênio insuperável, sem par em sua época, que não caberia nas margens do tempo e do lugar em que viveu, a Viena e outras capitais da Europa na segunda metade do século XVIII. Praticamente um século após a morte de Mozart, Henri de Courson traduziu e editou centenas de cartas do compositor. 100 anos depois, Robbins Langdon reuniu relatos testemunhados pela esposa de Amadeus, Constance. Apoiado por vasta documentação e biografias, o investigador reforçou a hipótese de que o compositor teria cobrado 50 ou 100 ducados pela composição do Requiem, estimando em cerca de 4 semanas o prazo para entregar a partitura manuscrita. Eu vou ler a nota que eu acho que é bem importante também. No dia 14, é uma citação, no dia 14 de fevereiro de 1791, a morte arrancou do senhor Conde van Walsegg a sua querida esposa na flor da idade. Ela ainda não completara 21 anos. Ele quis erigir um memorial duplo para ela e, para tanto, teve uma excelente ideia. Conseguiu, através de seu representante comercial, o senhor Johann Sorchan, advogado da corte e do judiciário em Viena, que um dos melhores escultores de Viena, que é o Johann Martin Fischer, moldasse um epitáfio e que Mozart compusesse um requiem, para o qual ele, o conde, como sempre, reservou o exclusivo direito de posse. Em Opus Ultimum, Daniel Leeson argumenta que a imaginação romântica, aqui no finalzinho, a imaginação romântica foi absolutamente capturada pela essência da tragédia relacionada à história sobre a composição do Requiem de Mozart. Uma evidência disso, no mundo anglófono, pode ser encontrada em diversas histórias de ficção publicadas em periódicos do século XIX e início do XX, quase todas recorrendo ao mesmo lugar comum. O protagonista morria no final, deixando inacabada a sua gloriosa composição. Afora esse dado anedótico, há que se levar em conta que a autoria de uma música ou poema no final do século XVIII não tinha a mesma relevância, nem atribuía o mesmo prestígio ao músico, como viria a acontecer segundo a concepção romântica, quando o artista deixou a condição de vassalo do reino, submetido às leis do monarca, e passou à condição de indivíduo, a disputar o mercado da arte com os seus produtos. Norbert Elias advertia que, durante o século XVIII, tanto na Alemanha como na França, as pessoas que trabalhavam neste campo musical ainda eram fortemente dependentes do favor do patronato e, portanto, do gosto da corte e dos círculos aristocráticos e do patriciado burguês urbano que seguia o seu exemplo. Na verdade, mesmo na geração de Mozart, um músico que desejasse ser socialmente reconhecido como artista sério e, ao mesmo tempo, quisesse manter a si e a sua família, tinha que conseguir posto na rede das instituições da corte ou em suas ramificações. Seria importante lembrar que a transição da sociedade de corte para o mundo burguês no século XIX substituiu a razão do Estado, inventou a individualidade do sujeito e reorientou a percepção de audiência e críticos a respeito dos artistas e homens letrados, cujos poemas e partituras circularam nas centúrias anteriores. Súditos acessórios das cortes europeias, os músicos passaram a ser vistos durante o século XIX como homens prodígio, supostamente situados avant la lettre, como pretendem diversos autores de manuais que se pretendem didáticos. É curioso que nem mesmo historiadores notáveis que conheciam de perto as sociedades do antigo regime resistiram a caracterizar Mozart como gênio da música, minorando os fatores culturais condicionantes
as circunstâncias culturais dentro e fora da corte, os preceitos retóricos e poéticos vigentes em seu tempo e os ingredientes comungados por diversos músicos contemporâneos do compositor e intérprete vienense. No quesito extrapolação, o filme Amadeus, de 1984, baseado na peça de Peter Shaffer, é uma amostra eloquente dessa caricatura pasteurizada e mitificadora do músico vienense. Ao superestimá-lo, foi preciso transformar Antônio Salieri em compositor inepto, padre invejoso e tipo criminoso. As injustiças, citando, as injustiças vitimaram até a pobre Constance Moser, tida como esposa imbecil e viúva oportunista. Seria menos impreciso e mais produtivo analisar e interpretar as composições de Mozart à luz da retórica musical e do que se convencionou chamar de música poética na Europa entre os séculos XVI e XVII. Observe-se que o músico da corte deixou de frequentar espaços mais restritos e gradativamente se integrou à lógica burguesa, que substituiu os modelos pela originalidade dos produtos a disputar espaço no mercado de bens culturais. De todo modo, talvez se possa afirmar que o compositor austríaco estivesse acima da elevada média dos músicos de seu tempo. Porém, a visão que temos de Wolfgang Amadeus Mozart, gênio injustiçado, morto na miséria, começou a ser forjada no mesmo século XIX, quando passou a se cristalizar uma imagem idealizada que superestimava o compositor, inclusive no Brasil, ainda Estado português, durante a regência do Dom José I. A título de ilustração, consideremos brevemente o Rondó à la Turca, terceiro movimento da sonata número 11. Nas partituras do século XX, a seção ocupa um quarto da composição, das páginas 13 a 16. O andamento à la turca é agitado, o que é reforçado pela expressão allegretto que encabeça o pentagrama. Temos aqui o pentagrama. A primeira constatação é que Mozart combina o rondó, gênero que circulava na Europa pelo menos desde o século XVII, com o estilo musical praticado desde o século XIV pelas bandas dos sultões no antigo Império Otomano, o ala turca. Executada com razoável velocidade, a seção contrasta com as partes anteriores da sonata, que é o andante grazioso e menueto. O ritmo mais lento da primeira seção, o andante gracioso, e o andamento moderado na segunda parte, o menueto, permitiriam sugerir que, ao dispor as partes da sonata, Mozart teria ordenado as seções em ritmo de velocidade crescente, do mais lento para o mais veloz. Neste sentido, talvez pudéssemos supor que o movimento final, o rondó, encerra a música em curva ascendente, com vistas a arrebatar os ouvintes, tomados pelo ritmo crescente e a tonalidade maior da seção final. Esses breves apontamentos reforçam a hipótese de que as composições de Mozart não nasciam segundo a inspiração das musas ou graças à metafísica, como parecem sugerir alguns de seus biógrafos. Elas se relacionavam com um modo consciente de compor e performar música. Tratava-se de um compositor que emulava compositores, um perito na arte, dotado de engenho e consciente na adequação entre tema, gênero, estilo, andamento, emprego das notas, etc. Então, encerro aqui a fala do Jean-Pierre, e agora eu vou colocar o trecho sobre o qual eu mencionei. Deixa eu abrir aqui primeiro, conforme vocês me sugeriram, que acho que dessa vez vai dar certo. Aí. Espera aí. Não, não por isso, imagina. Vamos lá, vou colocar agora. Vai começar com o merchandising, mas a gente vai pular ele. Acho que vai dar tudo certo. Que é o Rondó à la Turca. Sobre a imagem do filme sobre o qual o Jean-Pierre fala, o Amadeus. Funcione, meu filho.
Dani, você tem que compartilhar o áudio também. Desculpa, Pedro, peraí. É na caixinha de compartilhamento. Desculpem pela pequena confusão. Deixa eu desligar aqui agora que abriu um som alto do meu lado. Oi. Ótimo. Então é isso. Eu encerro aqui a apresentação então do Jean-Pierre. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Jean-Pierre, quer fazer algum comentário sobre... Não, eu só ia comentar que o texto, sem a gente combinar, o texto da Mônica ficou assim, fiquei dialogando com a Mônica sem querer, muito bacana isso. O dela, né, assim, o Salieri é uma figura que eu não conheço muito pouco, eu conheci uma ópera ou outra, meu pai mostrou, mas meu pai também dizia que o Salieri era... ele é inferior, o Mozart é um gênio. Não, de fato parece ser, mas né, vamos analisar melhor, né? Mas eu demorei muito tempo para perceber essa, né? Vendo o filme como se desconfiar, assim, mas isso, enfim, é só isso. Muito obrigado, Dani, pela Não por isso, manutenção aí.
Bom, então, obrigado, Jean-Pierre. Obrigado, Dani. Eu nem preciso passar a palavra para a Dani, porque a palavra já estava com ela. Já está comigo, né? Vamos lá. Então, eu vou aqui compartilhar minha tela também. Vou me apoiar em alguns slides para poder fazer a minha fala. Na verdade, eu fiz aqui um recorte da pesquisa que eu desenvolvi no pós-doc, na ECA, que foi um estudo sobre os sons no primeiro cinema, né? No cinema até 1916, procurando pensar de que modo que os sons dialogaram com a sociedade desse período, né? Que sons eram apresentados no cinema, numa época que a gente está falando ainda de cinema silencioso, né? Supostamente silencioso. Então, procurando relacionar esses sons com os sons que eram apresentados nos teatros, óperas e banquetes e adjacências cariocas nesse período do princípio do cinema, do cinematógrafo até 1916. Eu fiz esse recorte proposital, eu voltei nesse material, que, enfim, é um material amplíssimo, que eu recolhi muito e tem muita coisa para analisar ainda, justamente para me encaixar nessa discussão de vocês dois, da Mônica e do Jean-Pierre, a respeito do Mozart, pensando na presença do Mozart nesse primeiro cinema. Então, eu quero começar falando desse Rio de Janeiro do princípio ali, a partir de mais ou menos 1907. Essa imagem já é de 1909, né? Em 1907 há por conta da industrialização do cinema, né? Desse comércio que produz e distribui fitas cinematográficas pela Pathé, mas há outras empresas que estão produzindo cinema nesse momento. O cinema começa a circular em todos nos mais variados lugares, com bastante presença, né, com uma presença importante, e chega no Rio de Janeiro junto com a reforma urbana, que acontece junto com o final da reforma urbana, né, que transforma a Avenida Central num grande espaço de desfile, né, dos cariocas, assim, de uma sociabilidade que tinha influências parisienses, né, europeias, sobretudo parisienses, né, que procurava apagar aqueles tempos coloniais, né, que eram então tão assim, coloniais e anteriores, né, assim, durante a monarquia, né, que passaram a ser considerados então sinônimos de atraso. E a gente tem a presença do cinema e o cinema incensado e fomentado pelos cronistas desse período, a partir de 1907, 1908, como um espaço que permitiria que essa avenida que agora a gente está vendo vazia, que se enchesse de público, né, dia e noite. Então, uma sociabilidade que sai muito do âmbito da casa para passar a compor o âmbito da rua, né? Então, o cinema ele tem um papel importante para isso, e eu quis, então, ilustrar essa questão muito rapidamente, para poder destacar a importância de um evento que aconteceu no Rio de Janeiro em 1909, no início de 1909, que foi, até então, os filmes eram apresentados em salas pequenas, né? Não tão pequenas, mas, enfim, salas separadas. Existia, passando muito rápido por essa história do cinema, né, desses primeiros tempos, existia um preconceito com relação ao cinema, e a gente observa nesse período, em 1908, um esforço de artistas da Comédie Française, de outros artistas, e também da indústria do cinema, né, assim, de transformar o cinema em algo que tivesse uma relevância social, né? Então, atrelar o cinema à arte. Dessa época que começa a se pensar em classificar o cinema como sétima arte, né? Isso é alguma coisa imposta também, né? A gente tem que pensar nessas dimensões, né? Econômicas também dessa classificação, né? Então, o deslocamento do cinema, que era uma diversão de feiras, para esse lugar, mais lá na grande avenida da cidade, como dos grandes cinemas da França, ele tem muito esse papel e uma mudança na produção dos filmes, né, que passam agora a fazer uso de artistas da comédia francesa, artistas de grandes teatros da França, né, e depois da Itália, e a concepção existe uma sociedade que se chama Filme d'Art, que começa a fazer esses filmes, né, que se apoiam em peças de teatro ou que se apoiam em óperas,
para tentar elevar esse status do cinema, né? E esse evento que acontece no Teatro Lírico, ele vai procurar, é um teatro, não é mais o cinema, é um teatro que ainda é popular, mas já existe esse evento que cobrava que a população, que os indivíduos que o frequentassem fossem vestidos, decotados, engalanados. Era um evento social como um evento operístico, né? Para apresentar esses filmes que eles classificavam como os novos filmes, né? Os filmes que fariam a revolução, né? Do que se conhecia por cinema até então. E a gente observa a presença nesse evento, logo num dos dias de apresentação desse evento, do Dom Juan, que é um filme colorido, classificado como belíssimo drama em 10 quadros. Ele já havia sido apresentado antes, no Rio de Janeiro, em 1908, quando ainda não havia esse esforço de classificá-lo como um filme de arte. Ele é um filme que, enfim, foi produzido lá na França, como outros filmes produzidos então. Essa classificação ainda não se empregava no caso desse filme. E veio para o Brasil e foi exibido em meados de 1908 nos teatros da cidade, nos cinematógrafos da cidade. E nesse momento ele vai ser exibido nesse grande evento que está fazendo o esforço de dar foros artísticos para o cinema. Esse esforço do filme de arte, de se apoiar nessas obras operísticas, a gente observa olhando assim, eu fiz uma pesquisa basicamente de pesquisar os arquivos, né, tanto os arquivos os arquivos cariocas, como as folhas, né, que estão presentes lá na hemeroteca da Biblioteca Nacional, e eu recolhi, então, isso aqui é uma seleção pequena, mas assim, os filmes que fizeram adaptações operísticas, e muitos, então, que são exibidos no Brasil, nessas jornadas dos filmes de arte, classificados como filmes de arte, tendo eles sido ou não compostos originalmente com esse intuito, né? Para a gente ver, então, o interesse que havia em se colocar em cena cinematograficamente esses dramas, essas óperas, enfim, que eram muito conhecidas, enfim, circulavam muito em vários cantos do mundo, que recebem depois o cinema, né? Exemplo do Rio de Janeiro. Então, Dom Juan, de Mozart, é a única obra de Mozart que eu vejo, de óperas mesmo, que eu vejo transformadas em filme. Do que eu levantei, né, nesse material. Mas a gente tem do Verdi, que é o grande compositor do período, então adoradíssimo. A gente tem o Rigoletto, o Otelo, a Dama das Camélias, Luisa Miller, Dom Carlos. A gente tem do Puccini a Tosca, do Bellini Sonâmbula, enfim, é uma lista enorme assim de dramas que vieram dessas obras teatrais. E o objetivo disso, em grande parte, que a gente vê acontecendo quando essas obras elas são encenadas, nesse momento que eles estão pensando, que as pessoas, os donos de cinematógrafos, eles estão pensando de que jeito que a gente exibe essas obras mudas, com que acompanhamento musical, né? Então começa-se a pensar, por exemplo, em exibir essa obra com acompanhamento, no caso desse Dom Juan, que aconteceu em junho de 1908, ele é exibido com acompanhamento da ópera Dom Giovanni, segundo os anúncios, né? Então já havia um esforço de criar excertos musicais, né, baseados na ópera por parte desses artistas que trabalhavam nos cinemas, então fazendo o acompanhamento musical, de exibir a ópera com uma música que fosse oriunda, exibir esse filme baseado numa ópera. Ele pode estar baseado também não na ópera, mas na peça do Molière, né? Mas assim, eles usam a ópera como grande modelo e colocam a música do Dom Giovanni para acompanhar. Eu fiz um levantamento para escrever esse artigo de quantas vezes o Mozart é citado, e nos jornais, assim, até mais ou menos 1910, de 1985, né, desse princípio da chegada do cinema, 1986, no Rio de Janeiro, quantas vezes ele é citado. E eu vi poucas vezes. Funda-se em 1905 a Casa Mozart, que é uma casa de venda de instrumentos musicais e de partituras. Até então, a gente encontra algumas citações de apresentação de obras do Mozart e de comentários sobre a produção dele. Eu vou passar por alguns desses comentários, porque eu acho que compõem com o que foi discutido anteriormente. Acho que pode ser divertido para o nosso debate. Primeiro, em 1897, o País publica: em uma igreja de Ambert, executou-se uma missa a 4 vozes com vários solos, compositor de Carlos Corbin,
menino de 12 anos de idade. Os artistas que ouviram essa partitura ficaram abismados com semelhante prodígio, e segundo relataram algumas folhas, esse menino notável improvisador manifestou o seu gênio musical aos 3 anos de idade, tal qual Mozart, que nessa mesma idade procurava os acordes ao piano e aos 5 já havia composto a sua primeira sonata. Segunda citação, do Artes e Artistas, é uma coluna, né, do jornal O País. Eu vou destacar mais as questões que eu coloquei em negrito, de 1900, esse artigo. Ele fala, então, que havia uma luta estabelecida entre os propagandistas da música séria e da música de câmara, separando essas duas coisas, o que é muito interessante, né, que a gente classifica como, enfim, a gente lida como o mesmo corpus, né? Então, nela apareceram muitas associações. Olha, mas é inegável que, pelo menos a nossa boa sociedade, ouve hoje com muito prazer as inimitáveis composições dos grandes mestres. Basta observar a atenção dos atuais auditórios para as peças de Bach, Beethoven, Mozart, Haydn, Handel e tantos outros, para perceber que desapareceu de todo o tédio que essa manifestação da arte musical despertava. A música de câmara, não há 30 anos, tinha no Rio um cultivo clandestino, e muita gente perguntava aos músicos como era possível aturar aquelas maçantes sessões que eram, para os não educados, antes um suplício do que um divertimento. Terceiro exemplo, 1902. De novo, a coluna Artes e Artistas é um pequeno excerto da Crônica do Caruso. E não é só de novidades que vivem os amantes de música na capital argentina. O velho Dom Juan de Mozart, ainda em agosto, foi lá aplaudido como o verdadeiro primor da literatura musical. Primor que, no entanto, recebeu no Rio de Janeiro a pateada de meia dúzia de estouvados. Felizmente, essa selvageria foi no século passado, essa selvageria. A gente está em 1902 aqui, deve ter sido, sei lá, em 1899. No entanto, felizmente, essa selvageria foi no século passado, ao passo que nesse século, que deste grande século é o gracioso Caruso. Então, eles estão separados, tem essa contraposição entre o que aconteceu entre o passado, que não é tão distante assim, e o presente, mas o que eu observo com isso, né, nesse pequeno levantamento que eu fiz, é por que de tão pouca presença de apresentação da música de Mozart. Eu encontrei uns 40 registros, assim, que não valia a pena serem anotados, mas então... muito menos registros do que a gente vê de apresentação de compositores vivos ou de compositores veristas, por exemplo, né? Ou mesmo do Rossini, né? Então, eu acho que talvez seja uma coisa para a gente discutir, né? Porque a gente tem, por um lado, essa idolatria à figura e a genialidade sendo colocada à baila, né? E colocada como critério de avaliação e de louvação da obra. Mas, ao mesmo tempo, a gente encontra isso, né? A não apresentação. Então, eu encontrei a apresentação, por exemplo, 4 vezes de Noite de Fígaro, e, assim, trechos, né? Então, especialmente a área do Querubino, né? Que é a peça da Prameso, né? Assim, Prameso que canta em travesti. 5 vezes a apresentação de trechos do Dom Giovanni pelos mais diversos locais, né, do Conservatório Livre de Música, ao Centro Artístico, por exemplo. 7 vezes a apresentação da Flauta Mágica e de trechos da Flauta Mágica, sobretudo a abertura, e sobretudo a apresentação do Rondó à la Turca, o que é interessante, então, para pensar que parece que foi a música, foi o trecho do Mozart que foi deslocado dessa obra original e que é repercutido nos mais variados lugares do Salão de Festas do Cassino Hotel, por exemplo, em 1898, a esse evento. Isso é muito interessante. Teve uma peça do Acácio, traduzida pelo Acácio Antunes, que é uma comédia vaudeville do Karl de Burgh e do Blumenthal, é uma obra alemã, que chama Viagem à Turca. Ela foi apresentada em 1901 e no final do segundo ato dessa peça, estamos deslocando duas temporalidades ali, é apresentada a execução da marcha turca, que é uma coisa digna de nota, né? Porque a gente vê esse deslocamento acontecendo no cinema também, né? Assim, eles pegam um filme que não foi feito necessariamente se associando, né, à ópera, ele pode ter bebido mais do texto da obra teatral, por exemplo, mas, enfim, o apoio da música é tão importante que ele acaba bebendo esse apoio.
Então, assim, eu vou falar de duas dessas. Eu não sei quanto tempo eu tenho, eu tô completamente perdida, gente. Vocês estão acompanhando? Mas eu vou passar... você já cumpriu metade, mais ou menos, do seu Ah, tempo. não, tudo bem, tá dentro, então. Pensei que eu tava estourado, assim. Então, eu vou falar de duas... É um pouco mais. Tá, não, tá ótimo. Tô dentro do que eu estava imaginando. Eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre esse Dom Juan, que é essa obra do Alberto Capellani, que é um diretor cinematográfico bem importante, que vai produzir os filmes de arte, assim, como L'Arlésienne, por exemplo, que é um filme de arte importantíssimo, que vai para decors, para cenários naturais, né? Procurando esse distanciamento com o teatro típico, né? Então, a gente observa na Arlésienne isso, por exemplo, mas quando a gente olha o Dom Juan de Mozart, eu estou aqui primeiro flagrando como é que ele foi exibido no Rio de Janeiro, então eu observo duas exibições diferentes. Em junho, como eu já adiantei para vocês, em junho de 1908, ele é apresentado pelo Cinema Rio Branco. Durante a fita, aqui sublinhada de vermelho, é executada pela orquestra a música da ópera Dom João, né, eles denominam, no Cinematógrafo Rio Branco. E no Pathé é apresentado vista inteiramente colorida, né? Então, o filme que foi apresentado aqui foi colorido, o exemplo que eu tenho para vocês é em branco e preto, né? A versão colorizada, ela não sobreviveu ao tempo. Então, ele fala da apresentação, não diz que é a música do Mozart que vai acompanhá-lo, e diz que a empresa resolveu aumentar largamente a orquestra, acompanhando as diversas cenas dessa importante criação com músicas adequadas, arranjadas especialmente pelo maestro Nolly. Eu fico imaginando que esse arranjo especial, primeiro, arranjo especial significa que não é composição própria, né? Então, o Nolly, ele fez o que muito se fazia nesse momento, ele, tanto no teatro, né, também como no cinema, que ele arranjava peças que já existiam e reorquestrava, diminuía, assim, criava uma pequena fantasia, né, para apresentar, que também é um gênero, né, desse período, para poder apresentar, acompanhando essa obra cinematográfica. A amplitude da orquestra é interessante porque ela destaca que é uma apresentação que se destaca das demais, e o fato de ser apresentado o Mozart aí eu defendo depois eu quero discutir com vocês essa questão. Eu acredito que o cinema é muito importante para fazer o Mozart circular por uma população mais ampla, novamente no Rio de Janeiro, assim. Aí a questão é a gente investigar na continuidade do século XX, né, como pelo menos a partir de 1910, meu Deus, como que isso se isso se ampliou, como que foram as exibições das óperas dele aqui. Então, a gente tem aqui, na verdade, um filme de arte que ele faz muito menos do que L'Arlésienne, que eu mencionei para vocês, fazia, que era se basear nesses cenários tirados da natureza, do que se basear em cenários teatrais. Então, a gente vê muitos cenários pintados, essa encenação que se distancia e ocupa o ponto de vista do espectador teatral, né? Que também é uma característica do filme de arte, que ele consegue ultrapassar justamente quando ele vai para a rua, né? Quando ele vai para os lugares do acontecimento, né? Como a gente vê aqui na Criminosa Astúcia, que é um dos quadros, eles ainda denominavam quadros essas cenas que aconteciam muito nos jornais, né? Muito respaldados por essa exibição teatral, né? Mas a gente tem, sobretudo, cenários, e a gente percebe que são cenários pintados, né? Exceto por o Marquês leva a sua segunda filha ao convento, a gente percebe que são cenários pintados, né? Que exibem essa obra. Basicamente, o que eu estou vendo aqui é o Dom Juan, né? Muito apoiado pela publicação do Mozart, pela publicação do Molière, né? Pelo texto do Molière, a presença do texto do Dom Juan, porém acompanhado num dos cinemas, como a gente viu, pela música do Mozart, né, arranjada pelo maestro. Eu vou passar agora, sem mais delongas, para A Morte do Mozart, que é o filme que eu acho que dialoga mais com as duas apresentações anteriores, sobretudo a apresentação de Jean-Pierre, porque ela procura fazer uma leitura romantizada dos últimos tempos de Mozart, dos últimos suspiros de Mozart. Eu vou fazer um quadro a quadro e discutir um pouquinho. Se a gente tiver tempo, eu tento exibir, porque é sempre uma aventura a gente exibir pelo Zoom, né? Pode dar certo e pode dar errado. Então, eu vou aqui apresentar primeiro onde ele foi exibido, no Cinematógrafo Parisiense, em 1º de setembro de 1909.
o Staffa, ele começa a exibir muitos, tanto que ele denomina grandioso filme artístico histórico. É um filme da Gaumont. O Staffa, que era muito articulado, assim, ele sabia o que estava se relacionando melhor com o público, né? E toda essa divulgação do filme de arte é muito importante para ele tomar a postura de comprar e se afirmar como o único agente no Brasil exibidor de filmes de arte. Então, a gente vê ocasionalmente, a partir de meados de 1909, por exemplo, os filmes de arte sendo exibidos por outros cinemas, né? E aí ele se coloca como o grande exibidor de filmes de arte. A Morte de Mozart, então, é classificado como um filme artístico histórico, então tem esse respaldo histórico, né? Sobre o qual a gente está discutindo, né, aqui. E a gente percebe que é uma visão muito romantizada, né, assim, com um olhar histórico muito enviesado por essa leitura dessas biografias do século XIX. Por exemplo, o mensageiro misterioso chega e ele vai pedir um trabalho para o Mozart que vai ser o Requiem, a gente vai saber depois, né? Ele chega, pede esse trabalho, aqui a gente tem essas figuras femininas, a gente vê muitos modelos de encenação que são modelos de encenação teatrais. A Luísa, que está aqui, se ela continua aqui, ela fez uma pesquisa muito legal sobre os modelos teatrais que são usados. Existem verdadeiras bulas teatrais que são usadas de como que tem que ser as posturas no cinema, né? Assim, nessa encenação cinematográfica que tem tanta relação com o teatro. Então, o mensageiro misterioso chega, aí ele tem esse horror da morte, a gente está olhando sempre, acontece aqui uma trucagem cinematográfica, que é uma dupla exposição. Então, o quadro era filmado, aí eles escondiam uma parte do filme e eles filmavam de novo a outra parte depois. Era filmado e refilmado, para essas duas temporalidades elas serem introduzidas no mesmo quadro. Então, aqui ele tem o horror da morte, ele já está vendo a morte se anunciando e batendo a porta dele aqui do lado, nesse padre que o está benzendo, que lamentavelmente a gente não enxerga muito bem pela tomada de tela que eu fiz. Continuando, só a calma pode ajudar, que é o que o médico pede. Ele não pode escrever, ele tem que ficar muito quieto no canto dele para ele poder sarar. Não é isso que ele vai fazer, né? Como a gente imagina, né? Como nesse ideário do artista inspirado, ele vai virar as costas para isso, e ele vai pedir papel, e vai, ao longo disso, ele vai tem uma grande rememoração das obras maestras dele, e a gente percebe que são coisas que tocavam no Rio de Janeiro, então eu acho que são as coisas que mais tocavam, então. Eu imagino que a orquestra aqui, ela vai fazer uma recuperação dessa produção, né, desses trechos, e tocar isso no momento em que esses trechos são exibidos, porque eles são grandes exemplos, né, que são abertos aqui. Então, a Romanza do Querubino, a Serenata do Dom Juan, e a gente vê sempre dupla exposição, né, que é uma trucagem tão querida pelo cinema, por esse primeiro cinema. Ele está vendo acontecer e realmente o público também está vendo, né, sem ter que cortar a tela. Os Caros Magos da Flauta Mágica, e, por fim, o Requiem. E aí a gente observa ele já, então, imbuindo dessa genialidade, ele vai levantar para tocar esse Requiem, e aí vai chegar a família dele e tentar respaldá-lo. Eu não registrei mais isso, porque eu tenho a intenção de apresentar para vocês esses excertos finais, para a gente entender como é que isso se dá, então, na materialidade fílmica. Meu Deus do céu, mas espera aí, deixa eu ver se vai rolar. Tá, deixa eu interromper aqui e eu vou rapidinho apresentar, acho que é 1 minuto do filme. Deixa eu abrir aqui. Para perceber como que volta essa questão, né? O que eu achei muito curioso, assim. O meu computador trava quando eu faço esse... Se a gente não conseguir, não tem problema, mas de todo modo eu vou tentando abrir aqui. Peraí. De repente, Pedro, se você quiser, eu encerro por aqui, a minha fala mais abrindo para o debate mesmo e não me alongando para não cortar o espaço do debate. Se eu encontrar, a gente pode inserir. Mas para não segurar, então, eu acho que a nossa fala, né? Até porque travou aqui, acho que é melhor eu ficar com o que eu tenho antes que caia tudo. Melhor garantir. Não é? Garantir, né? Mas assim, o link eu posso compartilhar com vocês, e aí é possível olhar esse filme, que
interessante, assim. Interessante por levantar essas questões, assim, que eu acho que estão à baila, né? Nesse momento que retornam Com no certeza. século. Obrigado, Dani, pela Obrigada, exposição Pedro. e pela um material inédito, né, que a gente não tem um acesso difícil, né, conseguir essas imagens, essas informações de jornal, então, muito legal, obrigado. Antes de eu olhar o chat, vou colocar só vou fazer uma colocação que eu acho que vocês três podem comentar como quiserem, que é o seguinte: essa ideia da genialidade romântica, né, essa criação da genialidade romântica que aparece na fala de vocês três, me parece que a construção dessa genialidade passa muito pela música, né, pela característica da arte musical, que para quem está fora dela é uma coisa absolutamente extraordinária, imaterial, abstrata, e que, quer dizer, você vê um pintor pintar, você vê ali a coisa acontecer, mas o músico, para quem não é da música, é uma coisa quase mística, né, para quem não é da música. E assim como a música acaba sendo esse lugar da mística em torno da arte, o músico vai ser o lugar privilegiado do gênio, né, no que há de positivo e negativo. Então, a gente começou o dia com o Ivan Vilela, essa ideia do músico ter o pacto com o diabo, né, de ser um ser demoníaco, né, ele aparece tanto em muitas representações eruditas, mas também na música popular brasileira, como, por exemplo, como o violeiro, né, que vai fazer o pacto com o diabo e vai solar a viola. Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso, né, como a música ela ocupa, né, ela vai ser usada como esse lugar para se desenhar esse gênio romântico que a gente conhece, né, e reproduz, em certo sentido, até hoje. Eu vou ligar a luz aqui, Jane. Está no escuro, né? Está achando estranho. A voz do Jean está desaparecendo e né, e eu tô meio fantasmagórico, né? Só para te acompanhar aí, Jean. Eu vou acender aqui. Vocês querem falar, pessoal? Não, pode começar. Eu só ia comentar assim, que no caso das letras, né, os manuais de historiografia do Brasil e de literatura brasileira, ou de florilégios de poesia, eles também trazem, né, eles também reforçam, né, ao longo, desde os anos 30 do século XIX, já tem essa nossa cultura, nossa história, nossa poesia, E aí, quando chega um compositor como Mozart, ele já está totalmente pasteurizado, como disse no texto, e ele é aclimatado, mesmo sendo vienense, ele é aclimatado à polca brasileira, uma grande salada, né? E eles pegam esses três. Por isso que eu até comentei com a Daniele antes, que o Alaturca serve direitinho para isso, porque é uma peça curta e agitada, e muito de acordo com o que se ouvia para dançar no Brasil no século XIX já. Então, ela cabe muito bem, está totalmente fora do contexto, que é uma sonata pensada em 3 partes, etc. E isso, de certa forma, tem os dois lados, né? Você tem a pasteurização da obra, de um lado, e de outro, esse reforço do nacional, que absorve tudo. Tudo vira brasileiríssimo aqui, do jeito canhestro que é o Brasil do 19. Só isso. Eu queria falar sobre esse apontamento aí do Pedro, que eu acho que é bem isso mesmo, Pedro, assim, a ideia, o romantismo, ele atinge muito fortemente a música, sobretudo com a discussão sobre a música instrumental, porque até o século XVIII, né, a gente encontra a música sempre subordinada à palavra, segundo, né, o dizer da República Platônica, né? No século XIX, a gente, a partir do Bateu já, né, a partir da metade do 18, já começam a surgir novas visões que diriam, então, que a música, assim como a palavra, são signos dos afetos da alma, mas que no caso da música, ela não seria um signo, mas ela seria a representação direta, assim, né, direta dos afetos. E isso valorizaria a música instrumental, né, a música em si, vamos dizer, né, a música como música. E eu acho que a música, ela é a grande arte romântica mesmo. Acho que você observou muito corretamente quando colocou esse ponto. Nossa, interessante.
Eu não, nem sei, na verdade, como eu não sou da musicologia, então não tenho muito a acrescentar com relação a isso. Mas eu fico me perguntando que Mozart era tocado na sociedade carioca nesse momento, né? No começo do século XX, por exemplo, que Mozart era pateado, porque se a gente tem uma recuperação, um esforço de recuperação histórica, de apresentação tanto do Mozart como de ópera, da música barroca, né? Da música anterior a Mozart aqui, nesse momento, agora acontecendo, eu fico me perguntando como ela era apresentada, que é uma informação que eu não tenho, assim, eu tenho esse conhecimento empírico para entender por que ela era pateada. Porque eu fico me perguntando, se ela fosse abrasileirada, será que ela não teria sido mais bem acolhida, né? Ou que abrasileiramento poderia acontecer, ou se na verdade não acontece um repúdio, porque a gente está falando de grandes orquestras, né? Assim, dessa música do Verdi, que é para uma orquestra grande, e tem mais uma idolatria, uma devoção mesmo a esses compositores do tempo. Então, quando o Mascagni ele vem para o Rio de Janeiro, um auê, assim, e acontece um pouco acontece nos anos de 1920, mas aí então ele vai exibir tudo dele, mesmo as coisas que a gente não conhece agora, vai ser exibida, e ele vai reger, então tem esse esforço de encenar muito mais óperas. Então a gente está no Verdi, a gente não chega no Wagner, né? Que é um compositor que vai ser encenado mais tardiamente no Brasil, mas o Verdi é muito encenado, talvez, eu acho que por esse diálogo mais próximo, né? Assim, porque ele tinha morrido há muito pouco tempo, né? Nessa época, então. E aí e o Mozart já é uma coisa mais recuada, então não sei se a gente pode, de repente, recuperar o que... Quer falar, Mônica? Eu acho que você vai saber dizer mais do que eu. Eu acho que eu quero, sim. Eu acho que, para pensar... Eu não sou uma conhecedora profunda da música brasileira, assim, né? Mas se a gente pensa, assim, historicamente, né? A música do século XVIII, que praticou no Brasil, é uma música de matriz italiana, né? Primeiro de matriz romana e depois de matriz napolitana, que é a música da ópera, né? O gênero da ópera. O gênero romano é um gênero de contraponto, mais afeito ao arte, por exemplo, as práticas de melodias simultâneas, e a música napolitana é a música de estilo moderno. Ela chegou bem tardiamente em Portugal já, né? E então, o que dizer no Brasil, né? Não se fala de compositores alemães no Brasil antes da chegada da princesa Leopoldina, né? Ela que era Habsburg, né? Que até hoje está lá na Biblioteca Nacional. Mas mesmo assim, mesmo depois disso, o modelo de imitação de compositores brasileiros sempre foi a matriz italiana, e nunca a matriz, nem a matriz francesa. Então, pronto. Não se praticou isso, né? Dos compositores românticos, a grande maioria, pensa no Carlos Gomes, por exemplo, né? Eles estudavam em Nápoles, eles eram financiados para estudar em Nápoles e voltavam escrevendo música italiana, né? Poucos foram os compositores que chegaram aí para a França ou para a Alemanha, né? Se eu não estou enganada, porque eu não conheço tão bem o assunto, assim, né? O primeiro compositor brasileiro que estudou na Alemanha foi o Leopoldo Miguel, já no final do século XIX. E aí ele começa a trazer esses modelos. Isso eu acho que explicaria por que o Wagner, por exemplo, chegou tão tardiamente no Brasil, né? E outros compositores, Debussy, então nem se fala, né? Compositores franceses também não foram um modelo de composição para músicos brasileiros, né? Isso talvez explicasse, né? Agora, o Mozart, ele chega no final do século XIX, no Brasil, eu imagino, assim, também com essa herança dos compositores alemães, que agora começam a trazer o sinfonismo. É que pra gente é óbvio, assim, quando a gente ouve, por exemplo, Salieri, né, um grande compositor italiano, ou Jommelli, por exemplo, né, era o grande compositor, né, italiano que circulou na Europa toda e era o grande modelo para Portugal, inclusive, né, Portugal comprava obras de Jommelli. E se a gente ouve Jommelli hoje, disse um músico do Conjunto de Música Antiga, não é bom nem para quem toca, nem para quem ouve. É péssimo, né? É uma música de harmonia fraca, né? É só aquele virtuosismo vocal, sem substância nenhuma de harmonia e de orquestração. São elementos aos quais o nosso ouvido está muito acostumado, né?
e que permitem, que fazem com que a gente hoje julgue a música do Mozart como incomparavelmente melhor do que a música de matriz italiana. Mas esse não é um entendimento, é um entendimento cultural nosso de século XX e XXI, né? Então, isso explicaria por que esses compositores italianos todos tiveram muito mais circulação, eu diria até mesmo na Europa, né? Do que os compositores de modelos de outras matrizes. Mozart, ele pertence a uma outra matriz, e se a gente pensar pelo outro lado, é complexo, né? É uma harmonia muito difícil, é uma orquestração difícil e que requer orquestras que provavelmente não estavam disponíveis aqui. Muito mais fácil arranjar Verdi, Bellini, né? Eu não digo Puccini, mas talvez isso pudesse explicar de certa maneira. Perfeito. Perfeito. Isso, muito bom. Isso me lembrou também uma outra coisa. Quando você colocou na sua comunicação, Daniela, lá sobre música séria e música de câmara, é muito curiosa mesmo essa divisão, né? Porque a música séria, se a música não séria é a música de câmara, que é excessivamente complexa, né? É difícil, aliás, que não é uma prática italiana, né? Porque a música de câmara, ela é vocal e ela, de novo, tem outras matrizes que não a italiana, né? A música séria é a música da ópera, né? O teatral, é o âmbito teatral, não é nem o âmbito sacro, né? Porque a música sacra, que seria o terceiro grande gênero, retoricamente colocando, assim, nem é mencionada. Nem é mencionado, exatamente. Não, é isso. Então, assim, realmente um deslocamento que a gente entende hoje, né? E o repúdio à música de câmara como considerada não séria, talvez faça a gente entender o porquê desse repúdio, dessa pateada ao Mozart, né? Lá na virada do século. A música de câmara, ela continua pertencendo ao âmbito engenhoso dos poucos ouvintes, né? O que circulou de música de câmara, que deve ter chegado pela Leopoldina no acervo dela, que tinha um acervo bom e interessante de música de câmara, mas de música, novamente, né? A harmonia complicada, contraponto, é difícil, né? Total. Para o povo não educado, né? Até hoje, quando a gente vai na Sala São Paulo, a Sociedade de Cultura Artística, eles fazem questão de colocar um quarteto de cordas, né? Que é o gênero de câmara por excelência, né? E eles sabem que esse vai ser o concerto vazio. Vão vender muitos ingressos baratos, né? Para poder chamar o público. Vão dar para os alunos e não vai encher. Nunca vai encher. Verdade. Eu sei porque eu sempre escrevo a nota de programa de quarteto de cordas, então eu assisto os concertos de quarteto. É meia Sala São Paulo, assim, roncando alto, porque perfeito. É o desconhecimento que leva, né, essa relação, né? Nossa, faz todo sentido. Muito bom. Gente, eu tô vendo muitos comentários, assim, tá bombando o nosso chat. Pedro, você quer assumir aqui, quer levantar alguma coisa? A Luísa está dizendo que a La Turca, ela aprendeu bem antes da sonata, era uma peça comum nos cursos de piano. Parece mesmo, né? Até disco do Premeditando Brecht, os caras tocam isso daí em cavaquinho, né? Na viola caipira, né? Tem gente que toca. O Valmir está dizendo que lembrou que o Murilo Mendes admirava muito o Mozart, né? De fato, né? Tem muitas referências, né? No livro Formação da Discoteca, ele menciona o Mozart, que proporcionava para ele, Murilo, a organização do espírito, né? A Heloísa também está dizendo que o próprio Wagner era cantado italiano aqui no Brasil no início. Nossa, o Jean, né? Essa é ótima. Maravilhoso, né? Essa eu não sabia dessa informação, que ele era cantado em italiano, gente. O Jean está dizendo que o Eric Nepomuceno também estudou na Alemanha, né, Mônica? Está perguntando para a Mônica se confere. Sim, Alberto Nepomuceno, esteve na Alemanha. Eu não sei se eu falei tudo aqui, deixa eu ver se tem mais coisa aqui. A Marli perguntou se Mozart, em contexto brasileiro, pode representar certo elitismo por parte do público da sociedade da época. Eu acho que nem, viu? Não sei, se é essa questão de elitismo que se coloca nessa questão, talvez seja desconhecimento mesmo, né? Eu não sei se vocês querem dizer, mas eu acho... porque se é considerado nem não sério, né? Se nem é enquadrado como música séria, né? Então realmente é desconsiderado, né? Como
como alguma coisa digna de nota, né, por essa imprensa que... Aliás, esse termo não é digno de nota faz muito sentido depois que você colocou esses trechos de jornal, né? Quer dizer, uma coisa que é sacra, que é ópera e que não é séria, depois disso não é nem digno de sair ali, né? Aí você percebe o sentido do que não é digno de nota, que não é digno de sair nem de ser publicizado no jornal, né? Isso é um problema para a gente que faz pesquisa, né? Porque às vezes a gente tem que correr vários jornais para tentar entender, aprender o máximo do que acontecia, né? Nos teatros, né? Na vida cultural da cidade, porque há coisas que não eram basicamente divulgadas, né? E tem muitos esforços, tanto que várias coisas que eu citei são esforços de amadores tocando. E aí a gente tem um deslocamento, porque então se não há esse interesse por parte do público, a gente não consegue vender os ingressos. Então as sociedades, os teatros, quer dizer, os teatros, os artistas profissionais, eles não apresentavam. E tem o ranço que é do artista profissional de então, né, do ator, da atriz desse lugar, menos dos cantores de ópera, que eles tinham uma aura em torno deles, mas enquanto o ator e a atriz eles eram questionados, né, os lugares sociais deles eram questionados, o amador, ele é aquele indivíduo da alta sociedade que vai se apresentar e apresentar certas peças que às vezes o teatro que precisa se sustentar com bilheteria não apresenta. Então a gente vê muito do Mozart tocado nesses amadores. Então gente, enfim, que tem esses pequenos grupos e que usa isso como forma de experimentação. Mônica, tem uma dúvida, curiosidade mórbida, assim, por que o rondó à la turca, que é um gênero do século XVII, pelo menos, foi traduzido mal e porcamente como marcha turca? Porque aparentemente o tempo é 2/4, mas não é uma marcha, né? Então, eu não sei se você consegue traduzir, se é o inglês que fez isso, se é uma simplificação. A la turca é um gênero, assim, né? É um lugar comum, assim, né? Desde o século XVII, né? Lembrar da marcha a marcha do Lully, por exemplo, do Bourgeois Gentilhomme, né? Então, né, esse gosto turco. Aliás, é o Rapto do Serralho, né? Muitas óperas com temática turca, muita música com temática turca, né? E como a música turca é a música dos janissários, ela é uma música de marcha, né? Então, sempre que ela tem o caráter turco, ela automaticamente é uma marcha, porque ela não é música turca de outro gênero, né? Dentre os gêneros turcos, sei lá quais sejam eles, né? O gênero lírico, o gênero... Né? É uma música de marcha. Então, esse rondó virou uma marcha, porque ele é em 2/4 e ele é uma marcha, né? É uma marcha em forma de rondó. Tá. Eu achei que fosse uma simplificação, assim. É que ela é uma peça muito popular, né? Então, acho que, né, o rondó, a la turca, marcha turca. Tem um comentário da Luísa aqui também, dizendo que o Rio de Janeiro tinha uma preferência por ópera italiana. Não me surpreende que a maior parte presente nos filmes seja música de Verdi, embora não necessariamente os filmes sejam brasileiros. É verdade. Ô Luísa, entra para comentar, viu, também. Abre o microfone e fala, você está comentando bastante. Ele está lendo. Não, mas então, fale assim também. Não, então, que eu achei interessante, né, ver da sua pesquisa que realmente confirma isso, né? Como todos falaram aí, né? Ver essa preferência pela ópera italiana, pela tradição toda, né? Que veio de Portugal, né? Uma música que veio para o Brasil, e a preferência mesmo, né? Que era a ópera italiana. Até na língua, né? Você ouvir Wagner cantado em italiano, ao invés de alemão. Mas Wagner cantado em italiano eu não sabia. Tem isso. Então não me surpreendeu esse recorte aí, né? E o mesmo Mozart que aparece é geralmente um Mozart italiano, né? Óperas de Mozart em italiano. Também a gente não sabe se essas óperas se tinha alguma versão cantada, né? Que tinha os filmes cantantes aí nessa época, né? Que os cantores ficavam atrás da tela e cantavam as áreas, né? No cinema. A gente não sabe, né? Se chegou a ter alguma versão cantante aí. Eu acho que mais provavelmente isso que você levantou aí era trecho orquestral, né?
Eu não encontrei, assim, pode ser que eu não tenha encontrado, enfim, porque eu não, porque tenha me passado, mas eu não encontrei. A gente encontra, sobretudo, as músicas italianas mesmo. E é trecho orquestral, né? Trecho, não tinha ninguém cantando ali atrás da tela. E trecho orquestral, exatamente. O Instituto Nacional de Música, ele é fundado ali no final, na virada do século, justamente lá pelo Miguel e pelo Nepomuceno, como um esforço de colocar a música do Wagner, né, como grande modelo, né? E isso é muito curioso, né? Então existe uma oficialidade na música alemã e ao mesmo tempo existe essa presença, né? Então é uma presença mais cultural mesmo, né? De uma grande história, assim, de toda a história do século XIX, acho que vem antes, né? Sim. Não, e aí você citou esse meu trabalho que eu fiz. Ai, desculpa. Não, pode falar. Fale. Pode falar, porque é outro assunto. Foi um trabalho até que eu apresentei na semana passada, né? Aí já é um filme um pouco posterior, de 1915, e era Carmen, né? Só que aí não era bem a Carmen de Bizet, porque era mais a história do Carmen, o livro lá, que deu origem lá, à ópera do Prosper Mérimée. Mas aí na hora que eles foram apresentar o filme, que era a atriz principal do filme, era uma atriz de ópera super famosa da época, a Geraldine Farrell, uma cantora de ópera americana, né, que fazia muito sucesso. No filme é óbvio que ela não canta nada, porque é um filme mudo. E ela também não cantou na exibição, porque não foi previsto isso, né? Ela não saiu se deslocando por todos os cinemas cantando. Ela estava lá assistindo e tocaram música do Bizet lá na hora, né? Mas ela não estava cantando, né? E aí também a importância do Bizet, né? Dentre essas preferências aí, Bizet acho que segue até hoje, né? Acho que Carmen de Bizet é uma das grandes óperas do repertório, mas já desde esse início de século era uma grande preferência ali, né? E aí interessante isso, né? Também a Daniela achou ali, né? Carmen de Bizet também foi uma ópera muito representada no cinema silencioso, né? Muito representada. Uhum. Eu achei interessante esse comentário da Luísa, né? Que a gente podia comentar, que é essa ideia de que como certas coisas chegaram ao Brasil, né? Talvez a Mônica possa falar também, quer dizer, o Mozart chega pelos italianos. Na literatura que a gente vai ler o Shakespeare, que é lido no Brasil, é o Shakespeare em francês, em princípio, né? Depois que os caras vão começar a ler em inglês, né? Então, aí às vezes na historiografia a gente encontra esses problemas, né? Um cara está falando de um Shakespeare que não é o que a gente está lendo agora, né? E na música essa confusão, se bobear, é até mais complexa, né? Do que no mundo literário, porque afinal de contas o cara pode importar o livro em inglês, em alemão e tentar aprender a língua, mas na música não necessariamente isso vai dar certo, né? Se ele não for músico. Na música você tem os arranjos, né? Os arranjos, e esses arranjos, um pouco que eu sei, né, da ópera executada no século XIX no Brasil, eram arranjos simplificados também, porque eles não tinham os grandes cantores, né? Então tinha que simplificar. Eu fico imaginando assim, a essência da área é justamente aquele virtuosismo, aí você tira o virtuosismo, o que sobra, né? Agora eu me lembrei de um comentário para a Luísa. Eu não sei se você falou das posturas, né? Das posturas assim codificadas, retóricas. Eu não sei se você conhece uma montagem de uma ópera do Lully, realizada pelo Poema Harmonique recentemente, e que recupera também, né, a Gestio clássica, né, para Lully. E eles então refazem a ópera inteira com os gestos retóricos, é muito, muito bonito. Hoje em dia, isso é um assunto bastante estudado para quem estuda ópera barroca, né? E é uma tendência cada vez mais forte, assim, na ópera do século XVII, XVIII, refazer isso. Eu vou colocar no chat aqui o link para ela, se você quiser ver uma montagem, assim, maravilhosa. Vou colocar aqui, ó.
Acabamos, gente, de falar? Acho que acabamos. Esse silêncio tumbal aqui. É que já estava todo mundo abrindo o link ainda. Eu não vou tentar abrir. Guardem esse link e assistam depois. Eu vale a salvei pena. o link. Se eu abrir, capaz de cair tudo aqui. É melhor eu abrir depois, assim. É rápido. salvem, São só 3 horas, amor. Ah, não, mas maravilhoso, gente. Porque o Bourgeois a gente homem inteirinho, assim, né? Mas é maravilhoso, assim, a montagem é incrível. Porque, ao que me consta, a primeira montagem que foi feita com a música original do Lili, né? E ela foi montada onde, que você falou, Mônica? Ela foi montada em Versailles. Foi montada em Versailles. É. Gente, que legal. Na montagem, assim, maravilhosa. 3 horas de diversão, assim. Poderia durar 6. Agora eu entendo por que a ópera francesa durava tanto, né? Porque o libreto era bom. Exatamente. Bom, temos mais perguntas, então? Eu acho que não. Alguém está acompanhando o chat, gente? Sim. Tô acompanhando. Então, acho que não, né? Eu queria só fazer um comentário a respeito da genialidade, que já foi tão falado aqui, né, que vem muito pela música. Mas, assim, e o cinema retoma isso, né? Isso é bem problemático, né? Em todas as instâncias, desde o famoso cinema de autor, né? Que aí retoma isso nos anos 60, até como o cinema como um todo, né? A maneira como se representou Mozart e outros compositores no cinema, né? Porque tem que chamar público, então tem que ter aquela historinha lá, o antagonista e tudo. Isso pensando no cinema de grande público, obviamente, né? Então, mas eu vejo que nos cursos de música, e assim, eu fiz um curso muito atravessado, porque eu não fiz todas as disciplinas, né? Então, Minha Amada Imortal, alguém também, nossa, terrível, né? Mas eu sinto nos próprios cursos de música, às vezes passa essa coisa do gênio, parece que a gente não consegue se livrar disso, nem nos próprios cursos de música, que poderia ser um lugar, né, de fazer a crítica disso, né? É claro que eu estou generalizando demais aqui, são várias escolas, mas eu não sei se vocês sentem isso, porque eu fiz um curso muito atravessado mesmo, com poucas disciplinas, não fiz tudo, né, um curso interrompido, então queria saber vocês que são mais da música, né, se vocês veem isso acontecendo. Nossa, eu não saberia comentar. Não sei. Uma coisa que eu fiquei pensando, né, embora não seja do curso de música, né, a ideia do paragone que a Mônica estava dizendo, essa estrutura arquetípica, né, de lidar com essas figuras, né, de um lado Mozart, do outro Salieri, quer dizer, para você ter o gênio, você tem que ter o antigênio, necessariamente. É um lugar comum tão forte que está em muitos tipos de narrativas, né? Você vai estudar literatura, para ter o Oswald de Andrade tem que ter o antagonista dele. Senão ele não aparece como um herói do modernismo, né? Aí você vai nas biografias dos esportistas, né? Até lá no esporte tem o cara lá o jogador, o competidor lá, e tem o medíocre que faz a contraface dele, né? Então é impressionante como essa ideia do paragone povoa, né? O universo, assim, e o cinema, acho que é quase lição básica do roteirista, né? Ele vai fazer se é o Mozart, se é o Maradona, se é a Elis Regina, não importa quem seja, vai aparecer essa figura do anti-Elis, do anti-Maradona, do anti-Pelé, do anti... É impressionante, como é forte isso. É a briga do bem contra o mal, né? Que é clássica ali, que é constituinte de vários gêneros, né? Como o melodrama, por exemplo, ele se constitui pela briga do bem contra o mal, né? Então tem que colocar, e tem que ser sempre duas figuras, né? Então a dicotomia é bem clara. Tem a figura do bem e a figura do mal que são claramente definidas, né? Então é preciso ter, né? Para poder sustentar. E esse filme tem muito, o Amadeus tem muito disso, né? É esse tipo, né, de leitura. E os dois são antípodas mesmo. Um é jovem, outro é idoso. Então são duas escolas, né? Dois modos de abordar música, e são duas pessoas de idade, faixas etárias muito diferentes. Aí tem a caracterização do jovem como um jovem muito contemporâneo nosso, né? Assim, um jovem mais nessa rebeldia que é muito contemporânea nossa, do século XX, não a
a rebeldia contemporânea necessariamente, ou então uma rebeldia romântica, né, que também já é datada de alguma coisa posterior ao tempo histórico do Moser, né? Então, é bem... Gente, eu consegui abrir. Vocês querem dar uma olhadinha na morte do Moser, só nessa ceninha final? Eu queria também que você mandasse o link, eu adoraria assistir. Eu vou te mandar, com certeza. E assim, tem que fazer um cadastrinho. Eu vou, acho que, tentar subir isso, porque tem que fazer um cadastro tem que se cadastrar como pesquisador, mas é muito fácil, na página da Gaumont Pathé Archive. É só dizer que você é pesquisadora e aí e aí eles te cadastram e dá para assistir tudo que eles têm. Eles têm muito. Eles têm tipo Sarah Bernard, assim, é uma loucura. Eu vou compartilhar a tela. Eles têm realmente tudo que eles andam encontrando e quando aparece verba para digitalização, eles estão digitalizando muito material. Então é muito legal, assim, e a gente encontra muita coisa. Então é só essa cena final mesmo. Deixa eu ver se eu consigo ampliar e se não acontece nada catastrófico aqui. É um filme mudo, viu, gente? Então vai aparecer som por esse motivo. Ai. Aí. Vamos lá. Espera aí que vai começar do começo. Não, deixa eu vir aqui mais pro final. Vocês aguentam uns 2, 3 minutinhos? A gente larga aqui, aí vocês vão vendo como é que... Então, a gente tem realmente aqui esses intertítulos que separam, né? Então, a música, a apresentação musical, eu imagino, né? A gente não tem detalhamento disso, mas eu imagino que ela separasse isso claramente. Vocês estão enxergando bem? Porque não está travando, aparentemente, né? Não tá. Tá indo bem, né? É o silêncio, o gênio está trabalhando, né? A Dani, ela pula mesmo assim de segundo, 2, 3 segundos, cada vez assim mesmo? É assim mesmo, é porque é a minutagem do próprio site. Então a minutagem, essa minutagem, né, que está aqui no meio, ela é impressa no próprio filme como marca d'água.
Ele foi projetado assim mesmo, então. Não, então, a exibição não, eu acho que isso aqui é, porque na verdade eles recuperam arquivos de diferentes características, assim, a gente não dá para garantir que era assim que o filme era exibido, provavelmente ele era exibido colorido, assim, na maior parte dos lugares, né, porque eles pintavam à mão mesmo, quadro por quadro, e isso fazia com que os filmes fossem vendidos mais caros, né, no caso alugados mais caros, e houvesse mais interesse do público. Então, às vezes, eles eram exibidos assim, às vezes em branco e preto. E, assim, é o que foi encontrado pela Pathé, pela Fundação Jérôme Seydoux Pathé, para poder digitalizar. Então, eles minutam, porque é bem o arquivo que eles têm, assim, né? Para as pessoas encontrarem. Mas não necessariamente é o arquivo todo, às vezes não é, assim. Às vezes é só um excerto. Originalmente, eu consegui fazer o cotejo porque o jornal ele publicou todos os quadros do filme. Aí eu consegui vir aqui recuperar todos os quadros e ver que realmente esse filme está na integralidade disponível, mas não necessariamente acontece, porque a película ela era feita em um material perecível, enfim, que durou muito pouco tempo, né? A gente está falando de nitrato de prata, e muito disso se incinerou e muito grudava, melava, então a gente não tem disponível muitos desses filmes, mas enfim, a gente teve a sorte, alguns acabaram sobrevivendo aí, a gente tem uma pequena parcela disso que foi produzido nessa época disponível, e alguns arquivos ao redor do mundo eles estão digitalizando e disponibilizando com diferentes níveis de dificuldade, mas é legal, né? Esse filme eu achei... Nossa, é maravilhoso! Porque tem várias... Acho que discute muito essas questões que vocês colocaram, né, na fala de vocês, né, essa coisa do gênio romântico, né, como que isso está para além dele, né, ele tem que morrer para a obra dele nascer, né. Acho mais interessante ainda ver como elas são herdeiras, assim, essa posição retórica, todas as posições, a maneira de se mover, a maneira... Tem todo um decoro, né, mano? Passaram pela ópera, assim, né? E permaneceram. É incrível, né? Uhum. Posso fazer uma propaganda? Faça. Não, do meu artigo, né? Do meu e da Diana, que estava na significação. Põe o link aqui do lado. Ai, gente, agora já esse link. Já. Não, capa o link. É super fácil e tá na edição atual. Não, é muito legal o seu texto, assim. E aí depois a gente viu uma apresentação sobre um evento sobre primeiro cinema que... a gente participou, enfim, no ano passado, parece, né, que foi, mas foi na semana passada, na verdade. E várias pessoas entraram discutindo essa questão, né, de como certas tópicas da encenação, que às vezes vieram até de lugar, que vem do teatro, mas vem de lugar como a escultura, por exemplo, né, elas acabam sendo recuperadas e são recuperadas por esse primeiro cinema também. E não só pelo primeiro cinema, né? Assim, por esse primeiro cinema mais europeu, mas também pela matriz norte-americana, eles recuperam as mesmas tópicas. Então, revista Significação, deixa eu anotar aqui, peraí. Revista Significação. Dá para encontrar. Mas muito legal ter a possibilidade de discutir com vocês isso, porque eu acho que a gente quiçá as únicas pessoas do Brasil interessadas nessas questões, né? Ou, assim, a gente faz parte de uma... Anotei aqui, Luísa, muito curiosa para ler. Esse assunto vai ser fantástico. Olha, pode estar surgindo aí até uma ideia de dossiê aí, hein? Dani, eu acho que a gente tem que pensar nisso, gente. Tô achando, hein, gente? Eu quero saber que tem pessoas da música que estudam isso também. Não sei no Brasil. No Brasil o pessoal que faz dança barroca, né? Então, eu acho que a gente tem que se conectar com essas pessoas para pensar essas questões desde diversos lugares, de repente lugares com os quais a gente não interage tanto, né, assim. Porque tem questões que são, às vezes, mais restritas, né, e é legal a gente conseguir juntar esse pessoal que trabalha com essas questões. Eu participei de um evento que eu apresentei esse artigo, né? Só que aí acabou que ficou um pouco perdido, porque eram pessoas muito diferentes, né? Era um evento da comunicação. Na verdade, eu sou da comunicação, mas tenho também doutorado em música, então eu estou nas duas, né? Mas eu estou muito mais na comunicação. Então, aí era meio complicado, porque as pessoas não estavam tão envolvidas. Elas possivelmente são envolvidas com cinema, mas aí já para passar para a música era complicado, né?
Eu acho que essas questões que a gente estava discutindo aqui não caberiam lá, né? E a gente fica sem saber onde que elas cabem. É por isso que a gente propôs, acho que esse evento, né, gente? A gente pensou num evento de atravessamentos, a gente está juntando todo mundo da comunicação amplamente, né? Então, de várias discussões do âmbito da comunicação, com o pessoal da música, o pessoal das letras, e faz também vários estudos nessas áreas, e pensando realmente em abrir esse debate, né? Assim, possibilitar esses contatos, né? Que às vezes a gente não tem chance de fazer desde o lugar de onde a gente fala originalmente, né? Enquanto, sei lá, projeto de pesquisa. Olha o link aqui. Uma coisa que eu fiquei pensando também, quando a Dani mostrou aí o cinema, né? Da época, né? E os jornais, e agora a gente vendo esse vídeo, é que quando a gente estuda os movimentos de vanguarda do começo do século XX, né? Ali nos anos 10 e tal, sempre é frequente essa associação não só da poesia, mas até da prosa ao cinema, né? Só que as pessoas imaginam o cinema dos anos 50 para frente, né? Mas é esse cinema, o cara que está fazendo poesia futurista lá nos anos 10, né? Ele tá com esse cinema na cabeça, ele não está com o Kubrick na cabeça, né? Então, porque cinema não existe, né? Assim, para quem pesquisa cinema agora, a gente está pesquisando um pouco mais, mas existe um repúdio, um desconhecimento, né? Assim, e tem um desinteresse do público de forma geral, né? Porque a gente está falando de um cinema bem diferente dessa montagem clássica norte-americana, né? Que na verdade se consolidou eu acho, quando a gente lê os futuristas, a gente vê esses filmes, a gente encontra muitos diálogos, gente. Tem muita coisa ali que eles estão ou compactuando ou questionando, e aí a gente tem esse cinema também expressionista que está nascendo um pouquinho depois disso, ou mais ou menos concomitantemente algumas coisas, algumas experimentações, e que está dialogando com isso, assim, que são coisas muito específicas, assim, que vale a pena a gente... É riquíssimo, né? Assim como quando a gente vai ler o Álvares Azevedo, ele cita lá um Mozart, cita um Verdi lá. Que Verdi, que raio de Mozart esse cara está imaginando para colocar aquilo como metáfora no poema dele, né? Os caras não ouviam o Mozart que a gente ouviu, né? Então é muito interessante ver isso, né? Como é que essas coisas vão se interpenetrando e a gente fica achando que o cara que está no século XIX, no começo do XX, ele está com tudo disponível, né? E ele tá tudo meio fragmentado, né? Assim. Era o que chegava, né? E de que jeito que peças chegavam e de que jeito que elas eram encenadas, né? Ou apresentadas, assim. Eu descobri que o Otelo chegou muito na tradução francesa, né? Era até um Ducis. Não era Otelo, né, do Shakespeare, né? Mas parece que o Machado, ele lia inglês e ele leu o Otelo. Quando ele cita o Otelo lá no Dom Casmurro, ele está pensando, porque parece que ele leu em inglês o Otelo de Shakespeare. Mas o que era apresentado na época dele não era o Otelo original lá, né, peça lá de Shakespeare, uma tradução, né? Era uma tradução de uma peça em francês, que é uma transposição do Otelo de Shakespeare e muda tudo. Fica bem ruim, gente, bem ruim mesmo. Fica ruim. Você chegou a ler, porque o João Caetano era isso que ele encenava, sei lá, em 1840, no Rio de Janeiro, era isso. Era isso, eu li porque isso está num filme, né? Fizeram uma adaptação, né? Aí o Cinema Novo fez uma adaptação do Gente, eu quero muito ver isso, gente. Eu quero muito ler esse texto. E aí eles usam essa versão do Otelo, que na época era a versão que a galera via, né? Não era o Shakespeare. Isso é muito interessante. Mas isso na ópera já sempre aconteceu, né? Os libretos do Shakespeare foram adaptados por Metastasio, pela companhia, e a história é sempre muito diferente, né? Esse Otelo do Rossini, por exemplo, tem um Otelo do Rossini, né? Que tem umas modificações importantes, assim, no... Otelo do Verdi? Eu não sei, eu não conheço bem. Não, tem o Otelo do Rossini, que eu tenho até aqui, assim, o Otelo do Rossini. Isso é bem interessante, porque a gente tem que ter esse olhar mais amplo, né, para a cultura do tempo que a gente está pesquisando, quando a gente estuda uma determinada coisa, né? Você estuda um determinado autor lá, um romancista de 1820, se você não olha para essa cultura do tempo, você corre esse risco de fazer um olhar
completamente enviesado, né, filtrado pelo nosso olhar contemporâneo. É impossível a gente não filtrar, né, mas a gente tem que ter essas mediações para tentar da melhor maneira possível acessar esse contexto que essa pessoa vivia, né, para conseguir entender com maior qualidade ali sobre o que ele está falando, né. São as práticas do cara que está fazendo, né, e não as nossas, né. A gente chamou o Hansen outro dia para falar num curso de pós que a gente está fazendo Brasil, Portugal, Moçambique, né. Falar sobre Dante? Não, o de Dante eu acho que é o da Francine, né. A gente tem um curso que é um curso de pós de lato sensu, professores brasileiros, moçambicanos e portugueses, né. E o Hansen foi falar na minha disciplina lá que eu estava dando, e a gente estava falando essa coisa do que é o cara, na época do século XVII, o cara ser analfabeto e ao mesmo tempo ser letrado, né? Porque era possível isso acontecer naquele momento. Ele estava falando, o cara vinha da Europa, não tinha como ele trazer os livros, né? Então o Santo Agostinho estava na cabeça do Vieira, não tinha os livros necessariamente, né? O Platão estava na cabeça dele, então, o São Tomás de Aquino então estava na cabeça dele. Então aí o cara vai estudar hoje e fala assim, o cara teve uma dúvida para fazer o sermão, ele vai lá, pega, consulta a teológica que está na escrivaninha dele, e é completamente... Não era bem isso que acontecia, né? E, então as práticas interferem completamente, né? No jeito que o cara está fazendo. Mas eu acho que é o exercício um pouco, né? De quem estuda quem estuda qualquer coisa para lá do século XX tem que, no mínimo, fazer esse exercício. No caso da música, é uma questão mais séria ainda, né? Porque você nunca tem a música, você tem o esqueleto dela, você tem a partitura, né? Uhum. Então... A cada execução você tem que de novo ler a partitura, né? E sempre estar traduzindo o que o compositor tinha em mente através da partitura. Então esse é um esforço assim hercúleo na música, né? De chegar a partitura ao Beethoven original, né? E ao Beethoven, de repente, que era apresentado em determinados lugares, né? Assim, de que jeito que ele era apresentado, uma diferença dessa. Claro, sem dúvida nenhuma, assim, né? Que Beethoven que a gente está falando, né? Qual e de qual... Isso é incrível. Ai, gente, eu gostei muito dessa mesa, foi muito legal discutir essas questões com vocês. Essa questão, Pedro, que você apontou, o Ivan Vilela falou um pouco sobre isso, né? Sobre o que era ser os diferentes conceitos de cultura, né? Uma pessoa de origem social muito humilde, que tinha uma vasta cultura, ele falou sobre isso, né? Conhecia toda a literatura portuguesa e tal, e de uma forma que talvez hoje em dia não fosse assim, né? Hoje em dia o cara que por causa da República, né? Principalmente depois da República, o analfabeto virou sintoma de uma espécie de doença mental, né? E antes da República, não era verdade, né? O fato dele não ter ido muito para a escola, isso não era associado necessariamente ao fato dele ser um debilóide, né? Isso é uma construção muito da República brasileira, né? De positivista, né? E no caso, e a gente vê, né? Em coisas registradas, né, coisas recolhidas no século XIX, o pessoal pouco letrado misturando, né, cantigas de roda com latim que eles escutavam na igreja e tudo mais, e às vezes até com outras línguas mesmo, italiano, francês, coisa incrível. Eles escutavam. É uma outra noção, né, de letramento, né? Uhum. Total. Uma outra forma de circulação da cultura, né? Uhum. Exatamente, de gestação dela, né? Isso está sendo gestado e vai gerar formas novas expressões, vai aparecendo e reaparecendo, né? E sempre modificado, né? Porque o cara não tem a partitura para voltar, né, Mônica? Não tem o livro para voltar, então cada vez que aparece de um jeito. Claro. Fantástico. Pô, é bom, né? Mesa boa, mesmo que a gente fica curioso, que a gente saiu com um monte de tarefa aqui para ouvir ópera, ver montagem. Vários links e textos, né? E filmes e montagens. E gente curiosa, a Marli está dizendo quanta coisa ainda para objetos de pesquisa de grandes contribuições.
é se jogar, gente, assim, porque realmente é um manancial, né? Tá tudo para fazer, né? Tá tudo para ser feito. Né? Tem muita coisa para fazer. Eu acho que é isso, né, gente? Vamos encerrar essa mesa para a gente dar meia hora de tempo para a Mônica. Artística, então, né? Com certeza, a gente vou fazer isso fazendo janta. Vou colocar para assistir, quero muito ver. São as nossas propostas de reconstrução das partituras, assim, né? Que a gente está evidenciando lá, né? A pedido da cultura artística, a gente está fazendo esses documentários. São curtinhos. É um esforço maravilhoso. Assim, cada um deles a gente trata de um assunto, né? Como chegar no caminho da partitura até a interpretação. Quais são os caminhos que a gente trilha e as escolhas. Perfeito. Tá bom, então. Esforço incrível. Muito obrigada, gente. Obrigado, gente. Obrigada ao público, assim, aos debates. Valeu, pessoal. Um prazer discutir com você, Mônica, Jean-Pierre. Prazer conhecer vocês também. Prazer conhecer. Obrigado, Luísa. Obrigado, Dani. Que eu já conheço. Obrigado, Jean, né? Com toda... Francine. Firme e forte, mandou o texto e tá aí comentando no chat. No final deu tudo certo. Mas é bom porque você guardou sua voz para o momento que realmente precisava, que era para discutir mesmo as coisas, assim. A Marli, que eu não sei quem é, participou ativamente aqui do... Participou ativamente, muito bom. Obrigada, Marli. Obrigada, gente, assim, pela presença. Aí, todo mundo que tá Convidem vocês que estão aqui, que nós não conhecemos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, e mandem o aviso desse evento para as pessoas que vocês conhecem. E é Unicamp, legal. Marli, da onde eu vim também. Convido o pessoal para assistir, assim, vai ser um prazer a gente ter todo mundo aqui no Zoom, todo mundo está com acesso liberado. Isso. Amanhã começamos a 1h, gente, vai ser um longo dia, da 1 até as 9h30 da noite. Amanhã até as 9h? Não é 9h30? 9h30. Mas aí vai revezando, né? Um reveza com o outro. Não, vai dar tudo certo, a gente vai, porque no final a gente quer assistir tudo, assim, também, né? A gente tá curioso para ver a fala de todo mundo. É uma delícia. E depois passa rápido, né? E passa rápido, é verdade. Tem que aproveitar. É verdade. Isso. Gente, muito prazer, gente, então. Foi ótimo. Tchau para vocês. Prazer em conhecer vocês. Até a próxima. Foi ótimo. Tchau. Até logo mais na cultura. Tchau para vocês, então. Obrigada, gente. Nos encontramos amanhã, então. Até amanhã. Até amanhã.